E hoje nós vamos conversar aqui com a Cíntia dos Santos, que é analista judiciária e psicóloga da Vara da Infância, Juventude e Idoso de Campos dos Goytacazes. Live Entrevista. E vou dar um bom dia à Cíntia. Bom dia, Cíntia. É um prazer ter você aqui no estúdio da Live. Está aqui representando a equipe da Vara da Infância de Campos. Então, a adoção ela é uma medida de proteção da infância. Ela é uma medida excepcional, né? Acontece quando a criança ela é destituída. Os pais são destituídos do poder familiar porque não tiveram capacidade de conseguir cuidar dessa criança, de dar condições de desenvolvimento plenos e adequados. E aí chega-se a essa questão de colocar essa criança disponível para adoção. E aí os casais, as pessoas sozinhas que querem adotar podem procurar a Vara da Infância para se habilitar para adoção. E a gente tem algumas crianças disponíveis, já destituídas, em busca por famílias que desejam adotar. Eu quero uma criança branca de até 7 anos de idade. Isso aí... Sim, isso é muito presente, né? É a grande maioria. A gente fala, inclusive, que a conta não fecha, né? Porque a gente tem muito mais pessoas habilitadas para adoção do que crianças disponíveis para adoção. E dentro dos nossos acolhimentos, aqui no município nós temos 8 acolhimentos que são geridos pela Fundação Municipal da Infância, que são acompanhados por nós, da Vara da Infância. Essas crianças são avaliadas a cada 3 meses, se elas voltam para a família, se a família conseguiu se reorganizar, se essa criança vai para a adoção. E aí, a grande maioria das suas crianças são crianças, às vezes, maiores de 7 anos, crianças pardas, crianças negras, grupos de irmãos, crianças com alguma questão de saúde, porque nenhuma criança vai parar no acolhimento porque estava tudo bem em casa, né? Então, muitas dessas crianças não têm uma questão de saúde específica, mas têm necessidade de um acompanhamento psicológico, tem alguma coisa causada pelo ambiente em que ela vivia, algum déficit de aprendizagem, porque não tinha um acompanhamento adequado, porque estava fora da escola. Então, por isso, muitas vezes as pessoas acreditam que o processo de adoção ele é moroso, mas a gente sempre explica, né, para as pessoas que nos procuram, o que demora mais é a espera do que o processo de se habilitar em si, né? A espera dependendo do perfil que a pessoa quer de criança ou adolescente. Sim, a lei da entrega voluntária para adoção, a gente dá à mulher a possibilidade, o direito dela, no caso de uma gestação, ela optar por entregar essa criança em adoção. Eu falei em destituição do poder familiar, né? Quando a família acaba não conseguindo garantir o pleno desenvolvimento para essa criança. E aí ela é destituída do poder familiar. A entrega voluntária, a gente fala em extinção do poder familiar. Essa mulher ela pode escolher entregar e ela não é destituída, é extinto o poder familiar. O que a gente recebe muitas vezes são mulheres que tiveram uma gravidez não planejada e que não tiveram o apoio dos seus parceiros, das suas famílias. Já recebemos mulheres que estavam dispostas a deixar com o pai da criança, com a família paterna, já tinha 2 filhos, por exemplo, e aí a família paterna também não se interessou, então nos procurou porque não tinha condição, é uma atitude responsável, é um direito da mulher e é também um recurso de proteção da infância. Essa mulher nos procura, ela é acolhida, ela não é julgada, né, a partir disso, ela recebe o acolhimento da vara, da rede, ela pode ser encaminhada para acompanhamento psicológico, ela tem o direito de se arrepender neste processo. Após o nascimento da criança, é feita uma audiência para que ela seja ouvida em juízo, o juiz pergunta a ela sobre a decisão, mesmo promulgada a extinção do poder familiar, ela tem ainda 10 dias de direito ao arrependimento dessa decisão, por conta das questões, às vezes, do puerpério, do pós-parto, né, da conjuntura dela de vida, ela tem esses 10 dias. Após esses 10 dias, essa criança pode ser colocada para adoção. Você acabou respondendo uma pergunta que nós íamos fazer em relação se essa entrega social é um abandono, né, e quais são os direitos dessa mãe. Né, que ela está num momento muito difícil, tem a questão da depressão pós-parto e muitas outras coisas. Hoje nós vemos também na sociedade muitas jovens que estão, não são nem namorados, aí aí daqui a pouco tem uma criança grávida e sobra muito para os pais hoje, né, tá tomando conta de filho. Agora, qual o papel da Justiça da Infância e da Juventude nesse processo aí de adoção? Como que vocês agem nesse intercâmbio? Então, no caso da entrega voluntária em específico, nós temos uma vinculação com a rede, né, os hospitais, as maternidades,
As UBSs, elas foram capacitadas nesse programa da entrega voluntária ao longo do ano passado para sinalizar para a vara da infância e para orientar essa mulher a respeito do direito dela. Quando a parturiente chega ao hospital com esse desejo, o hospital comunica à vara da infância via e-mail, isso se torna um processo, a equipe é acionada, a equipe de psicólogos e assistentes sociais da vara, e aí o juiz dá a decisão de que a gente vá ao hospital ouvir a mulher, se aquela mulher já teve alta, de que a gente convoque essa mulher para estar conosco, para a gente ouvir, entender a história de vida. Um outro caminho possível é a própria gestante nos procurar voluntariamente, espontaneamente. Né? A vara da infância ela funciona de 9 às 18, de segunda a sexta. O fórum, como todo, abre às 11 para o público, mas a vara da infância ela abre às 9. A gestante pode nos procurar diretamente, espontaneamente, manifestar esse desejo. A equipe de psicólogos e assistentes sociais, nós fazemos um relatório e noticiamos ao juiz. E ele abre um processo para a gente tratar da condição daquela gestante, daquela criança. No caso da entrega se efetivar, né, ou seja, dela confirmar esse desejo no nascimento da criança, o juiz dá uma decisão de acolhimento institucional daquela criança. Ela vai para um dos abrigos da cidade por esse período de dias, até que a gente encontre uma família. E como você disse que o grande perfil da maioria dos habilitados deseja bebê, a gente entrega muito rapidamente essa criança para a família. Tem muitas pessoas esperando por uma criança dentro desse perfil. Então ela fica muito pouco dentro do acolhimento. Quanto tempo, em média, dura esse processo? Então, a gente, em termos de prazos processuais, vamos falar um pouco da habilitação para adoção, né, que a gente falou no começo sobre esse mito da morosidade. O processo de habilitação em si, quando a pessoa procura a vara e quer se habilitar, o juiz tem o prazo de 120 dias para terminar esse processo, onde a pessoa vai ser avaliada se ela tem capacidade, idoneidade de oferecer condições adequadas para cuidar de uma criança ou um adolescente. Em termos da entrega voluntária, existe o processo da própria gestante. Nós já recebemos, por exemplo, gestante no meio da gestação. Então, esse processo durou aí 2 meses até que essa criança nascesse. No nascimento dessa criança, como eu disse, o juiz marca essa audiência meio que de imediato, a alta dessa mulher, poucos dias depois, e depois de promulgada a sentença. Tem 10 dias para ela se arrepender. Então, ainda no primeiro mês de vida, geralmente essa criança já está na família adotiva. Cíntia, a gente sabe muito bem que antigamente as adoções não tinham toda essa legalidade, né? A minha mãe mesmo foi adotada há muitos anos atrás por uma família, né, que eu considero como meu avô, como minha avó, e hoje em dia a gente tem que ter esses trâmites todos legais. Uma pergunta que eu faço a você em relação a isso: crianças que estão lá na vulnerabilidade, em famílias que às vezes os pais são presos, não é? Às vezes são até adolescentes, e eles têm qual prazo que eles têm para ficar no abrigo até a maioridade? Depois ele vai para onde? Então, como eu disse, né, no início, já fui respondendo várias perguntas no início, né? A cada 3 meses existe uma reavaliação, nós chamamos de audiências concentradas de reavaliação, de todas as crianças que estão em medida de acolhimento. Esse prazo era a cada 6 meses, a lei mudou para a cada 3 meses, para que durante esse processo a gente consiga dar encaminhamento para as famílias, no caso de pais drogaditos, de pais em vulnerabilidade, em situação de rua, questões sociais de saúde, psiquiátrica, várias questões que levam uma criança ao acolhimento. Durante esse período, a equipe dos acolhimentos, os acolhimentos eles têm equipe de psicólogo, assistente social, pedagogo, educadores sociais, a equipe técnica lá do abrigo, junto com a equipe técnica da vara da infância, nós vamos dando os encaminhamentos para a rede, para essas famílias serem atendidas. Encaminha para o CRAS, encaminha para o CREAS, encaminha para o CAPES, agenda uma consulta junto à gerência de saúde mental em alguma UBS, e aí essa família vai tentando se reorganizar para reacolher essa criança no seio familiar novamente. A cada 3 meses isso é avaliado. Se dentro desse prazo as famílias não vão cumprindo esse processo, é aberto um processo de destituição do poder familiar pelo Ministério Público. Isso. E aí este processo de destituição do poder familiar, ele também tem um prazo para correr. A família pode recorrer, né, via Defensoria Pública, mas ele tem um prazo ali de 180 dias. Acontece muitas vezes desses adolescentes
ficarem dentro dos acolhimentos, porque muitas vezes não são alvo da preferência das pessoas que estão habilitadas. Nesse caso, as equipes vão preparando esse adolescente para a autonomia da vida adulta. Então, ele vai sendo inserido em cursos profissionalizantes. Nós temos agora, recentemente, alguns adolescentes saíram ou para a República, tem o esquema de República, onde também tem uma equipe para ajudar esse adolescente a fazer a transição entre a adolescência e a vida adulta. Alguns não desejam ser adotados porque têm um vínculo com a família biológica, desejam retornar para a família e a família não tem condição. Então, isso também é levado em conta, o desejo também do adolescente. Muitos desejam família e não temos pessoas habilitadas interessadas no perfil deles. Mas no caso deles completarem 18, existe essa via da gente prepará-los para a autonomia e eles saírem ou para a República ou no programa de aluguel social do município. Léo, mais alguma pergunta? Temos aí, então, né? A gente vai para o intervalo ou a gente faz mais Não, uma pergunta? podemos ainda fazer mais uma pergunta. Então, quantas crianças, você tem esse dado, quantas crianças estão na fila da espera da adoção no Brasil ou aqui em Campos, na nossa região? Olha, eu poderia ter pesquisado melhor esse dado, não tenho o dado exato para você. Nós temos nos acolhimentos da cidade perto de 200 crianças. Aqui em Campos, dentro dos 8 acolhimentos. Dentro desse universo, nem todas, como eu disse, estão para adoção. São poucas que estão já disponíveis para adoção, mas a fila de habilitados é muito maior, né? Mas dentro do município nós temos, eu creio hoje, em torno de 70 crianças e adolescentes mais ou menos disponíveis. Bem, a gente vai chamar um intervalo rápido, que nós vamos voltar com mais perguntas para a Cíntia, agradecendo aí essa explicação maravilhosa que ela está dando para a gente. E você que quer se interessar pelo assunto, tem o nosso WhatsApp, que é o 22997971007. É menos de 2 minutos. Rapidinho a gente volta. Bem, de volta aqui com a nossa entrevistada hoje é a Cíntia dos Santos, que é analista judiciária e psicóloga da Vara da Infância e da Juventude do Idoso de Campos. E o assunto é muito sério, que é a questão da adoção no Brasil. A gente volta, né, Léo, com mais uma pergunta. Então, a minha dúvida que surgiu aqui é o seguinte: se existe a fila de casais habilitados é bem maior que crianças na espera, qual é o problema então? O problema é justamente o perfil, né, das crianças que estão dentro dos acolhimentos e adolescentes disponíveis para adoção, que não bate com o perfil desejado dos habilitados. Então, quando a pessoa nos procura, a maior parte das vezes a pessoa pergunta, demora muito? O processo em si não demora. Como eu disse, a gente tem um prazo de 120 dias para terminar o processo de habilitação daquela pessoa. Durante esse processo, ela vai passar por entrevista com a psicologia, com o serviço social, vai passar pelo programa de preparação para adoção, que são encontros que a gente faz refletindo sobre os desafios da adoção, sobre o exercício da paternidade, da maternidade. E a gente, nesse grupo de preparação, a gente abre essas questões da adoção interracial, né? Porque muitas vezes a pessoa procura uma criança branca, como Paulo André disse no começo do programa. E a maioria das nossas crianças são pardas e negras. Isso. São grupos de irmãos, a pessoa quer adotar uma criança sozinha, mas a criança tem um irmão. A maior parte das crianças tem aquele vínculo, às vezes não tem um vínculo anterior, porque era uma família pulverizada, um era cuidado pela tia, o outro pela avó. Entra no acolhimento, cria aquele vínculo até de proteção um com o outro. E o nosso desafio, às vezes, é encontrar famílias que desejem adotar crianças em idade maior, né, que 7, 8 anos. A gente, no município, por exemplo, a gente já tem dificuldade de encontrar famílias que desejem meninas de 8 anos, por exemplo. A gente já tem poucas pessoas, a maioria quer crianças até 4, 5 anos. Isso vem mudando ao longo dos anos, porque a gente vem tentando conscientizar, né, as pessoas habilitandas durante esse processo de que elas podem ampliar esse perfil, né? As pessoas querem crianças saudáveis, e aí muitas vezes a gente tem crianças ali que a mãe era soro positiva, era HIV positiva, não fez o pré-natal corretamente, então essa criança não nasce reagente, mas precisa fazer um acompanhamento, ou nasce reagente, mas fazendo o protocolo, né, dentro do programa de acompanhamento, fazendo as medicações, ela é liberada desse acompanhamento até os 2 anos, mas a pessoa, muitas vezes, por uma falta de conhecimento, decide não abarcar uma criança com questão de saúde, porque por pura falta de conhecimento, achando que ela vai ter
um curto tempo de vida, ou que ela vai ter muito trabalho. A gente sempre fala também para as pessoas que elas também precisam reconhecer o que a estrutura de vida delas abarca. Não adianta também a gente forçar uma barra com as pessoas. Vamos adotar crianças maiores porque vai ser mais rápido para você e porque a nossa criança vai sair em adoção. Se ela também não tem uma estrutura para aquilo. Porque esse processo pode ser doloroso para ambos. Aquela criança pode não se adaptar àquela família que não está preparada para uma criança maior. Então, assim, nosso papel da vara é muito fazer confluir o desejo das famílias em ter um filho por adoção e a necessidade das crianças de estar tendo seu direito garantido à convivência familiar. Todo esse envolvimento da adoção tem uma grande palavra, que é o amor. Sim. Parece que quando você abre o seu coração para uma adoção, casos de... Eu tenho um casal de amigos que tem 3 filhos naturais, né? E adotaram mais 4, inclusive uma menina autista. Então você vê que ali essa pessoa tem muito amor a dar. Enquanto nós vemos agora pessoas aí preocupadas com o seu bebê reborn, né? A matança de criança em Gaza, isso me faz muito mal, Cíntia, né? Porque quando você extermina uma criança, você está terminando um povo, né? O futuro de uma nação, né? Quando Jesus Cristo, lá atrás, né? Que tinham que matar todas as crianças, era por quê? Né? Agora eu pergunto a você, e temos aí casais homoafetivos, que muitos querem ter adoção. E há o preconceito também contra esse casal? Não. Pela vara de infância, não. Não. Qualquer pessoa, a gente não tem pré-requisito de orientação sexual, de idade. Dentro da lei, qualquer pessoa pode ir lá procurar a vara da infância e se habilitar. Nós temos muitas histórias com casais homoafetivos que procuraram a vara. Nós temos colocação de crianças daqui do município com questões de saúde que a gente não achava no município, que casais homoafetivos de fora do município adotaram essas crianças. Adotaram aqui. E quando a gente vai fazer a busca, né, para uma família, para aquela criança, a gente sempre explica para as pessoas quando elas estão se habilitando. A proteção é buscar uma família para a criança. A consequência é essa família ter aquela criança, aquele filho desejado, mas a nossa prioridade é buscar a família para a criança. Então vem o processo da criança e daí a gente busca a família para a criança. E aí, dentro desse processo, a gente conversa com a criança qual é o formato de família, né, que ela deseja, que ela aceita. As crianças, na maior parte das vezes, elas estão totalmente abertas para qualquer formato de família. E aí, quando a gente vai buscar, fazer essa busca para as crianças, a prioridade é a gente buscar uma família dentro do município. Não encontrando, a gente busca dentro do estado, o próprio sistema, o SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que é por onde a gente faz a busca, vai cruzando os dados com famílias que desejam uma criança dentro daquele perfil. E com isso a gente já teve colocação de crianças que tinham questões de saúde com casais homoafetivos de fora daqui do município, porque tinham essa disponibilidade, estrutura de vida, de abarcar uma criança com essas demandas e a disponibilidade emocional, né? Você falou do amor dentro desse processo de adoção e a gente fala isso no nosso grupo de preparação. É necessário uma disponibilidade emocional. Não tem diferença do filho biológico. Os desafios da maternidade e da paternidade, elas são as mesmas, sendo a via de paternidade ou maternidade biológica ou adotiva. São só vias diferentes de filiação daquela criança ou adolescente. Mas a disponibilidade emocional e o desafio, eles são os mesmos dentro de qualquer modalidade de maternidade ou paternidade. Léo, mais alguma pergunta? Não, a pessoa não precisa nem estar casada para se habilitar. Na verdade, quais são os critérios, né, os requisitos para uma pessoa que se interessa em se habilitar para adoção? Não, a pessoa não precisa estar casada. No caso de casais, dentro desse processo, é pedido uma série de documentos. O primeiro requisito é buscar a vara da infância, a gente vai colocar o nome da pessoa numa listinha, a gente faz mensalmente um grupo com as pessoas que estão nessa lista. A gente chama a pessoa, marca um horário para 2 encontros que a gente faz. Aí nesses encontros a gente vai dar todo o caminho dos documentos. Existe uma listagem de documentos que a pessoa precisa juntar, certidões negativas, atestado de saúde, comprovação de renda. No caso de casais, pode ser união estável, pode ser certidão de casamento. Pessoas sozinhas podem adotar, não tem problema algum. E aí ela vai reunir esses documentos junto com a declaração que participou desse programa de preparação conosco e vai entregar lá no cartório da vara da infância.
lá no segundo andar do fórum. A nossa equipe se localiza lá, no segundo andar do fórum. A pessoa desejando, ela pode nos procurar e vai fazer o processo. Então, é bom, você destacou que é no segundo andar, né, do fórum, a Vara da Infância, da Juventude, do Idoso em Campos. Nós estamos falando só de hoje de infância, né, de adoção. Mas os idosos é uma outra pauta interessantíssima para chamar a Cíntia e também como outras pessoas, porque nós temos também o inverso, né, o idoso quando chega na idade, né, maior, ele torna-se uma criança também, precisa de cuidados, e às vezes nós temos esses problemas. Eu agradeço muito sua participação aqui, Cíntia, desejo a você um ótimo trabalho, porque realmente a pessoa que quer adotar, ela tem um amor para dar, e a gente quer que essa criança tenha esse amor, não é? E nós também, a gente espera muito que as pessoas tenham essa disponibilidade, como eu falei, para a gente encontrar famílias bacanas aí para as nossas crianças. Eu agradeço a oportunidade em nome de toda a equipe. Léo. Agradecer a Cíntia pela entrevista, muito esclarecedora, e principalmente dar parabéns a Cíntia e toda a equipe da Vara por esse trabalho tão importante. Isso mesmo. Então daqui a pouco a gente volta com música e informação na medida certa. Esse é o seu Live Notícias. Com muito mais músicas. Rádio Live, onde você estiver.